Bom dia, doutora Silvia. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se já é o seu que tá aqui. Tá. Bom, acho que o zoom aí tá bom, né? 25. Ó, esquece isso aqui. Isso aqui foi só um teste que eu tava fazendo, tá? O importante é esse aqui, que é o real. Tem como eu pintar ele? Ah, tá. Então aqui é o seguinte. Eu tinha calculado o, o terço desses anos aqui, terço férias, né? Mas nunca bate. Nunca bate. O valor que a prefeitura, que o estado coloca é um, aí sempre dá uma diferençazinha. E cara, terço é terço, né? Então, aqui é o valor das férias. Esse aqui é dividido por 3 aqui, ó. Divide por 3 é o terço, né? Opa. E esse aqui é dividir 30 dias, eu dividi por 2 que é igual a 15 dias, tá aqui, ó, né? Eu poderia pegar esse 30 também aqui, dividir ele por 30 e multiplicar por 15, mas pra achar 15 dias, mas não precisa, né? Já que é metade, então metade, metade, né? É... E aí foi por isso que eu pedi aqueles olerites lá de 2023, 2024, a ficha financeira, para poder identificar onde é que estava o erro. Na verdade, o erro tá de 2021 para trás. Tanto que de 2022 para frente, depois do processo, depois da- do trânsito julgado, né? Eles corrigiram e aí começa a estar certo. É, por isso que eu fiz esse exemplozinho aqui para mostrar que está certo. Ó. É, é esse aqui, ó, 2023. O salário em 2023 é 5.919, esse aqui. O terço dá esse aqui. E 15 dias dividido por 2 dá esse aqui. Exatamente o mesmo que está aqui, ó. 1986. Aqui deu 53 porque aqui dá uma dízima, né? Se eu vier aqui, olha lá, dá uma dízima. O meu Excel arredondou para cima. O sistema aqui arredondou para baixo, tá? E aí se você for lá em 2023, julho, aqui, ó. Deixa eu abrir o Excel que fica mais fácil, tá aqui, ó. O salário férias, né? E o salário de 15 dias, tá aqui, na parte que tá grifadinha aqui. Certo? E aí por isso que eu fiz essa parte aqui no aqui em cima, no PJ Calc para a gente ver que bateu. Nesse cálculo modelo aqui que eu fiz, só para a gente usar de exemplo, eu não coloquei juros, não coloquei nada, né? Para poder deixar exatamente como está aqui, pá, pá. Se eu colocasse juros ia dar diferente, né? E eu entendo que mais do que aprender o cálculo no PJ Calc, tá? O teu intuito é também entender a lógica é, dos cálculos trabalhistas do Estado, né? Que eu também estava querendo entender, porque tem coisa que não bate. Mas, vamos lá. É, olha 2022, ele bate igualzinho também. 2022 é esse aqui. Ó. Deixa eu abrir lá. Meu computador é lentinho. Olha lá. Ó. Salário 2022. Esse aqui. Só botar aqui pertinho para tu ver. Pronto. 2022 é esse aqui, ó lá. 5.595 tá aqui. E 15 dias, esse aqui tá aqui. Tá? Então a partir de 2022 tá certo. Tanto é que eu tinha colocado lá no meu PJ Calc, eu tinha colocado no meu PJ Calc
nessa parte aqui, ó, eu tinha colocado a limitação do cálculo até 2022, né? Mas depois eu vi que 2022 está certo, está aqui, né? E aí, a parte que a doutora quer entender, ó, você vê que o Estado às vezes acha que ele não tem dinheiro, sei lá, né? Que daí às vezes ele paga aqui, ó, pagou em abril. Esse pagamento de abril era de janeiro, né? Ou de dezembro de 2021, no caso, aí ele pagou aqui em abril. E aí você vê que bate também aqui, ó, aqui tá beleza, ó. Ó, ó o valor do 30 dias aqui, ó, bate certinho, tá vendo? Então, é só uma prova que aqui tá correto. Fui fazer a prova dos 9, como diz os antigos, né? Meu avô sempre falava isso, 9 fora, eu digo, sei lá o que diabo é isso. Bom, a dúvida que a doutora teve, que todo mundo tem, né? Eu também. A senhora falou que foi aqui em relação a 2014, 2015, porque tinha umas verbas, outras verbas, né? Outras remunerações. Deixa eu alinhar aqui o nosso entendimento. Veja só, é, lá na lei diz que tem uma férias em dezembro, né? Na verdade não diz que tem uma férias em dezembro, fala que tem 2 férias por ano, uma de 30 dias no recesso do final do ano e uma de 15 dias no recesso do meio do ano, né? Então assim, a gente tem que adotar um critério. Como a gente viu lá no Lerite de 2023 e de 2022, como a gente viu aqui, eles consideram julho. 2022. 2022 ele colocou agosto. Cadê? Ele considerou agosto. Não mudou nada, porque o salário era o mesmo. Ó. Salário de julho. Opa. Ah, tá aqui do lado. Ó, o salário de julho e o salário de agosto é igual. Mas assim, ele considerou agosto. Quer dizer que ela só tirou férias em agosto? Né? Porque o pagamento das férias é nas férias. O adicional de férias também. Né? Você vê que em 2023 foi em julho. Então, me leva a crer que aqui eles estavam fazendo por força da sentença em 2022. Não tinha tido tempo ainda de regularizar todo mundo para julho, né? Provavelmente vai aparecer alguns em julho que deu tempo, né? Ou talvez apareça uns em setembro, né? E a partir de 2023 eles conseguiram regularizar e pagar em julho, né? Então, o correto é julho e dezembro e janeiro, né? Que é o período de férias, tá? Então, a gente vai considerar para os nossos cálculos o pagamento de julho. Deixa eu aumentar o zoom. Aí você fala, mas doutor Renato, aqui, por exemplo, ó, tem 2 subsídios, né? Que é essa dúvida que a gente tem. Aqui tem 2 subsídios, ó. Só que é o seguinte, essa ação, ela discute o terço férias. Ela discute o terço férias. Ela não discute os reflexos nas férias. Entendeu? Então, o que é o terço férias? Cadê o Excel que eu tinha aberto aqui? Ah, eu acho que eu nem não salvei. Bom, eu faço de novo. O que é o terço férias? O terço férias, vamos colocar aqui 3.000, né? Divide 3.000 por 3. O terço férias
é a férias, o salário das férias, dividido por 3. No terço férias não entra reflexo. Renato, que absurdo! Claro que entra. Não, não entra reflexo no terço. Entra reflexo nas férias, que daí, por causa dos reflexos das férias, ele vai repercutir também no terço. Entendeu? Mas o terço sempre vai ser calculado. Eita, tá pequenininho. O terço sempre vai ter calculado em cima desse aqui. O terço sempre vai ser calculado em cima do que foi pago as férias. Então, no nosso caso, a gente está discutindo só o terço. Não tem como a gente aplicar um subsídio, né, uma média do período aquisitivo só no terço das férias. Depois, se você ficar com dúvida, você me avisa, né? Talvez isso gere uma dúvida. O que eu quero dizer é o seguinte, que nas férias você recebe o mesmo salário que teria direito, a mesma remuneração que teria direito se você não fosse gozar férias. Então você vai gozar férias aqui, ó, em julho. Em julho o teu salário é de 5 mil. Tu vai receber quanto em julho? 5 mil. E vai receber mais um terço, né? Vai dividir por 3, vai receber mais isso aqui. Então tu vai ficar com o salário total desse mais esse. Tu vai ficar com o salário total desse aqui. Nas férias. Que é férias, né? Férias não tem acento, Renato. O acento é no outro lado, isso. E aqui é o terço. Que é o terço férias. Tá? Então, nas férias a gente recebe o que tem direito naquele mês. Se a gente tem uma verba habitual, como por exemplo, hora extra, né, adicional de tempo de serviço, enfim, automaticamente ele vai repercutir também aqui nas férias. Então, digamos que eu tive aí uma média de hora extra de R$ 100, né? R$ 100, deu R$ 1.200 no ano, aí eu dividi por 12, que é o ano, então deu uma média de R$ 100, tá aqui. Essa média, ela vai entrar aqui também nas férias, vai ser 5.100. Certo? Mas só que ela vai entrar aqui, no pagamento das férias. E não no terço. O terço ela entra automaticamente, olha lá. Quando eu mudo aqui, automaticamente ele muda o terço aqui. Não é verdade? Então, o que eu quero dizer com isso? Que nessa ação a gente não está discutindo esse reflexo. A gente não está discutindo, mas as férias aqui não é só 2.400. As férias aqui eu tenho que pegar esse subsídio que ela recebeu aqui em março, né? O que ela tenha recebido também lá no ano passado, que daí tem que pegar o período aquisitivo, né? Ó, teria que também entrar nas férias, né? O reflexo, a repercussão, a hora de atividade que ela prestou, né? Nos outros meses, ó, fazer uma média, ó. Então, ela tem uma média de R$ 80 de hora atividade, né? Aqui ela tem outros subsídios diferentes, mais hora atividade. Então teria que fazer uma média desse período aquisitivo de um ano. Qual é o período aquisitivo? Eu tinha que pegar o dia que ela começou a trabalhar, por isso que eu perguntei. Nós estamos calculando a partir de 2013 por causa da prescrição, né? Que a ação foi proposta em 2017. Então 2012 para trás já está prescrito, certo? Mas quando ela começou a trabalhar, porque o período aquisitivo é de um ano, então se ela começou a trabalhar no dia 5 de 2001, que seja, né? Um ano ela completa no mês 5 de 2002. Então, o período aquisitivo de férias dela ia ser aqui, ó, de 5, nesse caso que a gente está calculando, né? Nesse caso de 2013, ó, que a gente está calculando. Então, o período aquisitivo dela ia ser de maio de 2012 até maio de 2013. Quando fosse aqui, ó, em julho de 2013, ela ia receber as férias
certo? E a média da repercussão, a média disso aqui, a média do que ela recebeu durante esse período aquisitivo, né? Só que, como eu falei, nessa ação a gente não está discutindo a média, a gente não está discutindo o reflexo, a gente está discutindo só o terço. E o terço é pago sobre quem? O terço é pago sobre o valor das férias. Tá aqui. Então, se o valor das férias foi esse aqui, né? E aí são 15 dias, porque 15 dias em tese trabalhado, 15 dias é folgado, beleza. A gente faz a conta aqui de 15 dias, né? Como eu mostrei lá no item anterior. Aqui está um terço, vou dividir esse um terço por 2. Certo? Quer ver que deu certo? Deixa eu pegar o cálculo que eu já fiz, que depois eu vou te mostrar como foi que eu fiz. Uh, esse aqui é de 2015, né? 2015, olha lá. 2015, tá. Olha aqui, ó, 2015. Aqui ele já está com juros, porque essa planilha foi a correta que eu já coloquei juros. Mas vamos vir aqui em 2015. Depois eu vou te explicar tudo isso aqui, tá? Só estou te mostrando a lógica para você entender. Aqui, ó. 2015 a base é essa, igual tá aqui na minha planilha, tá? Vou apagar isso aqui, né, para não confundir. Deixar aqui, ó. 2015 a base é essa, tá aqui, tá? Esse aqui é 30 dias, esse aqui é 15 dias, tá aqui, ó. Então bateu. Porque esse aqui está sem juros, né? Ele acrescenta juros aqui do lado. Ó. Por isso que aquele valor lá em cima deu um valor de 600, que já é com correção monetária. Juros não, correção monetária. Juros está aqui do lado. Tá? Então é isso. Então, nesse momento, a gente não vai levar em consideração esses outros pagamentos aqui, ó. Hora atividade. Tá vendo? A gente não vai levar em consideração a média, tá? A gente só vai levar em consideração o que está em julho. Então, nesse julho aqui, ó, nesse julho de 2014, deixa eu aumentar, foi pago férias. Tô entendendo. Vamos entender que julho é férias. Julho, dezembro, janeiro lá, né? Só que dezembro e janeiro não é o que está na nossa discussão. É só os 15 dias de julho, né? Então vamos entender que julho é férias. Então eu vou pegar aqui, ó. Foi pago quanto nas férias? Foi pago 522 mais R$ 80 de hora atividade. Ora, se foi pago isso aqui, eu vou apurar um terço sobre isso aqui. Vou pegar lá o 522, pegar o 80 aqui, vou somar esse mais esse e vou fazer a mesma continha aqui, ó. Divide esse por 3, eu achei o terço. Agora eu divido esse aqui por 2. Achei aqui o que a gente quer. Esse aqui. Pronto, voltei. Depois eu faço um corte aí. Não lembro onde foi que eu parei. Alguém me ligou aqui, eu tive que parar, entrei numa reunião. Então, doutora Silvia, não lembro bem onde foi que eu parei, depois eu faço algum corte se eu for repetir, se eu me tornar repetitivo. Então, mas eu lembro que eu estava falando da questão dos reflexos, né? Que o que a gente está apurando aqui é o terço férias, certo? O que a gente está apurando aqui é o terço férias, né? Não tem nada a ver com reflexo, não tem nada a ver com férias. Então, assim, o que eu adotei aqui? Eu adotei que as férias são em julho, certo? A gente não está discutindo as férias também do final do ano. Estamos discutindo
os 15 dias de férias, do terço férias que não era dado, não era pago antes de 2022, certo? Porque em 2022 eles pagaram. Então, se é em julho, eu estou considerando aqui que tudo que for pago em julho é cômputo de férias, certo? Se é cômputo de férias, vai incidir um terço, tá? Aí, por exemplo, a dúvida da doutora, mas Renato, aqui em 2014, ó, ele tem o vínculo 9 na escola José Pedro, né? E recebeu aqui um subsídio. Lá na frente ele tem um vínculo 10 também na escola Pedro, José Pedro, né? E em julho e ele recebe mais um vínculo. Cara, eu estou considerando tudo, tá? É, em tese, né, a lógica seria o seguinte: vamos dizer que esses vínculos, né, na verdade sejam matérias. Vamos dizer assim, ó, ela deu aula de português, né? Então ganhava R$ 1.000. Só dando um exemplo, né, para ficar fácil. E aí a gente incorporou matemática. Aí ela passou a ganhar R$ 2.000, certo? Então passou a ganhar R$ 2.000. é, Quando chegar nas férias, as férias vão ser de R$ 2.000, né? Porque aí não é verba reflexa, aí é verba que incorporou, né? Mas, é, digamos que seja, ela dava aula de português, tá? R$ 1.000. E aí ela pegou mais uma turma, então aumentou a carga horária dela, passou a ganhar 2.000, né? Mas passou a ganhar 2.000 dando a mesma aula de português. E aí esse 2.000 ele foi por causa da carga horária. Aí eu entendo que seria uma média. Ó, ganhei 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, depois ganhei 1.500, 1.500, 2.000, 2.000. Então eu entendo que a férias tinha que ser uma média, né? Porque não é hora extra, tá? E na verdade foi um aumento de atividade, vamos dizer assim. Um aumento de trabalho. Porque senão, quando esse trabalho diminuísse, essa carga horária diminuísse, digamos que ela estava recebendo 2.000, chegava em julho recebendo 1.000, ia receber só 1.000 de férias? Não. Ela teria que receber os 2.000, né? Então, e como é professor, o professor não é questão de redução de salário, é redução de ou matéria ou carga horária, né? É redução de trabalho e não de salário. Ah, então, assim, para esse caso aqui específico do Estado, é meio complexo, por quê? Porque não se está discutindo o reflexo em pauta, né? Eu estou discutindo o terço, como eu já tinha explicado antes. Então, para mim, o salário que foi pago em julho é a férias, tá? É a férias, 15 dias trabalhado e 15 dias de férias, né? Foi pago salário em julho. Todos. Esse aqui, lá embaixo vai ter outro. Ah, não, aqui em 2015 tem outro. Ó, em 2015 tem esse aqui, né, na escola Oscar. Aí aqui em cima tem outro na escola José Pedro, tá? Mas tudo em julho. Então, pra mim, isso tudo é salário de férias, porque é julho. Então, se é salário de férias, 30 dias, 15 dias trabalhado e no meio de julho, 15 dias de férias. É a lógica que o Estado é, 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 incorporou na lei lá, decretou na lei, né? Que em julho temos 15 dias de férias, de recesso, mas a gente recebe. Mesmo sem trabalhar, a gente recebe. Então, se recebeu esse montante aqui, mais esse aqui, em julho, tá? Não tô, veja que eu não estou considerando o reflexo de outros meses. Eu não estou considerando o reflexo aqui de janeiro, março, não estou considerando nada disso. Estou considerando o pagamento de julho. Se em julho, que é férias, que ela folgou 15 dias, né? Ela teve um recesso de 15 dias e ela recebeu
30 dias, então desses 30 dias aqui, desse aqui, mais esse aqui, mais esse aqui, 15 dias foi férias. E então eu vou colocar o terço de férias sobre esses 15 dias. Tá? Então foi assim que eu considerei. Agora, eu não sei, precisa analisar a questão prática, né? A questão fática. Quem sabe nessa escola aqui, sei lá, em julho teve uma aula de verão, sei lá, uma aula de recuperação, né? Então ela não teve recesso. Ela trabalhou de fato. E ela recebeu esse pagamento aqui pelo trabalho. E não pelo recesso, não pela folga. Se não foi recesso, se não foi folga, então não é férias. Entendeu? Então não é férias. Então a gente teria que entender isso. Tá? Ó, não. Essa aqui é folga. Esse aqui, ó, cadê? Ó, esse aqui não. Esse aqui era o trabalho normal dela. Então esse aqui realmente ela recebeu 15 dias aqui trabalhado e 15 dias, aqui tem 30, né? Aqui é o salário do mês. Só que 15 dias aqui foi folga. Então, 15 dias de férias entra o terço de férias sobre 15 dias. Mas não, mas e esse aqui? Também, não, esse aqui não. Esse aqui é porque a gente deu uma aula de recuperação, então foi aula. Isso aqui foi pagamento de. Tô dando um exemplo, tá, doutora? Eu não sei, preciso olhar. Né? Tô dando pagamento porque ela fez uma hora extra, sei lá, ela trabalhou, de fato. Ela trabalhou dando aula de recuperação, dando aula de reposição. Então, não é 15 dias de férias. Né? Então não tem terço, porque foi trabalhado, de fato. Então é essa a questão. Agora, como eu não tenho essa informação e como você está pela professora, eu coloquei tudo. Por quê? Porque quem tem que fazer essa impugnação lá no processo é o Estado. Entendeu? O Estado vem, olha, tá, aceito. Acabou. Agora deixa ele impugnar. Aí se ele impugnar, aí a gente vai olhar qual foi o motivo que ele impugnou. Aí vamos entender se tem razão. Aí ele pode dizer isso que eu tô falando. Não, não, ela não tirou férias esse ano, não. Esse mês aqui não. As férias do 2015 ela tirou só em 2016. Porque a lei permite que tire 3 anos depois, né? Fique 2 anos sem tirar férias, sem gozar férias. Não sei, tô dando exemplo, tô falando o que tá na lei. Então, eu não entendo o contexto fático, né? Precisaria ver como de fato foi. Nesse momento, eu coloquei tudo e deixo o Estado impugnar. O que o Estado não impugnar, você já ganhou. E o que ele impugnar, você tem a chance de fazer a réplica. Entendeu? Então, enfim, foi esse critério que eu usei. E aí eu fiz o mais detalhado possível, tá? Fiz o mais detalhado possível, colocando ano após ano, tá? Vou te mostrar como foi que eu fiz. Coloquei o histórico salarial de todas as verbas que foram recebidas. Então, 2013 tá aqui, 2014 aí tem aquelas os dois pagamentos recebidos. 2015 tem esse estudinho aqui que foi recebido lá em julho. O resto só tem um mesmo e tá aqui. Esse aqui também tem dois, tá? Então, o mais detalhado possível para que a pessoa olhe, o juiz olhe e entenda. Né? Tá aqui dizendo o que é o salário daquele período, que a gente está calculando as férias em cima de quem? Em cima disso. Aqui, ó. Em 2013, eu calculo sobre o quê? Eu calculo só a base de cálculo, só subsídio. Vamos lá. 2013. 2013 só tem subsídio, não tem nenhuma outra verba. Tá? Agora 2014, lá embaixo vai ter hora atividade, horas atividade que eu coloquei com S para diferenciar, subsídios e subsídio 2. Aqui, ó, em 2014 lá embaixo, vamos ver. Base de cálculo de 2014, aqui, ó, 2014. Aqui, ó. Subsídio, horas atividade, hora atividade, né? No plural que eu dividi, e subsídio 2, entendeu? Então eu fiz o mais detalhado possível e a base de cálculo de cada um. 2015, mesma coisa, tá lá toda a base de cálculo, ó. Todas aquelas verbas estão lá.
2016, aí só tem uma que é subsídio. 2017 subsídio, 2019 tem dois, subsídio e a função lá de coordenação, tá? É, então, você mandou um áudio ela dizendo que quando ela foi coordenadora, ela não teve férias em julho, né? Coordenador não tem, acho que é só professor. Bom, não sei. Eu coloquei, tá? Coloquei, dizendo 2019. É o que eu falei. Deixa o Estado impugnar, né? Vai que o Estado não impugna, você ganha, entendeu? Então, essa foi a lógica que eu usei. Ó, 2021, ó, aulas, né, condicional de função e subsídio. Vamos lá ver o salário de 2021 aqui, ó. Aulas condicional de função e o subsídio. Então, quando você vai em 2021, tem aulas lá condicional de função. Ora, se em julho, que é recesso, que é férias, né? Ela recebeu esse salário, que corresponde a 30 dias, só que desses 30 dias, 15 é férias, então ela tem que receber um terço sobre metade disso aqui, sobre 15 dias, tá? É, eu estou bem repetitivo, mas para ficar bem bonitinho. Não coloquei aqui os dados, depois você coloca. Vou te mostrar agora como que a gente faz. Então vamos lá. Dados de cálculos, né? Aqui você coloca o nome dela, bonitinho, o nome do estado, né? Número de processo se quiser. Se bem que como aqui não vai entrar o número de processo, porque como é estadual, né? Aqui só cabe o número de processo trabalhista, tá? Aqui também não coloquei, você coloca o estado. É, aqui Cuiabá, como é que é? Curitiba? Ah, não sei. Aí você coloca qual é direitinho, papapá. Aqui eu não sabia a admissão dela, tá? E aí foi aquilo que eu falei. Só passa a ter direito um ano após a admissão, né? Porque são 12 meses de período aquisitivo. Mas enfim, isso aqui eu coloquei só para ter uma base. O ajuizamento da ação foi aqui. Ah, eu tenho que aumentar, senão fica pequeno para você olhar aí, né? O ajuizamento da ação foi aqui, né? E aqui eu tinha colocado a data final de cálculo, porque não tem demissão. Então, quando não tem demissão, eu tenho que colocar uma data final. Eu coloquei 2022, mas na verdade 2022 ela recebeu, tá? Então eu deixei aqui só porque não vai mudar nada, né? Coloquei a prescrição quinquenal porque ele mesmo vai avaliar aqui os 5 anos para trás, né? Até 2012, lá dezembro de 2012, então a gente está colocando a partir de 2013. Aí eu selecionei aqui, beleza? Essa parte aqui, é... aqui deixa como tá? O regime integral do trabalho, apesar de ser professor, não sei o que, mas é só para fim de cálculo. Então, então tá aqui o, o salário maior dela, só porque o sistema pede. Mas como não tem aviso prévio, não tem rescisão, isso aqui ele nem foi usado, tá? Mas o sistema pede para colocar. É... Então não precisa apurar aviso prévio, eu também apaguei tudo isso que tinha aqui. Isso aqui também não precisa, esse negócio de feriado, não vamos usar para nada, entendeu? Beleza. Faltas também não vou usar para nada, férias também não vou usar para nada. Histórico salarial. Aí foi aqui que eu coloquei um por um, doutora. Ó, vim aqui, ó. Novo. Aí eu fui lá e escrevi. Papapá, papapá, eu escrevi aqui o que eu queria escrever, tá? Aí não incide FGTS, contribuição, nada, por quê? Porque não é o nosso objeto aqui. Nosso objeto é, é só o terço salário, né? Pera aí. Opa. Ah, voltei.
Alguém tava me ligando. Ó, então, eu vim aqui escrevi lá, né, salário, papapá, né, salário, subsídio, né, e tal. Vou mostrar como eu fiz. Aí aqui eu coloquei qual era o período. Então era o quê? Esse salário específico era o quê? Era de julho de 2000 e... Vamos colocar aqui 22, só para a gente fazer um exemplo, tá? Depois a gente apaga. Vamos colocar aqui exemplo, tá? Qual era o valor? Vamos colocar aqui R$ 100. Só de exemplo, tá? Coloquei aqui o valor, coloquei aqui o período, porque eu só coloquei de julho até julho. Porque é só o que vai importar para mim nesse cálculo, não importa o salário dos outros meses, né? Foi o que eu falei, eu estou apurando só o terço. Então eu quero saber só o salário que ele recebeu nas férias de julho. Se eu fosse calcular dezembro, eu também ia considerar o salário das férias em dezembro. Aí aqui eu venho em mais, ó. Coloquei mais aqui, ele já salvou lá. Tá vendo? Se eu salvar aqui, ó, ele vai ficar lá como exemplo, ó lá. Exemplo e tá salvo lá 2022. Certo? Nesses aqui, ó, subsídio, não sei porque eu acho que tá pequeno, tem que aumentar mais. Eu enxergo bem, não sei vocês. Nesse aqui, subsídios, por exemplo, ó, vai estar lá julho 2013, 2014, 2015, tá vendo? Coloquei só o período de julho, que é o período das férias dos 15 dias que importa pra gente. E aí, quem tinha o mês que tinha aulas de adicional de função, eu coloquei. O mês que tinha hora de atividade, eu acrescentei, né? E aqui você pode até perguntar, Renato, como é que você acrescentou? Então a gente vem aqui e acrescenta. Opa, tem que ser em alterar, né? Aqui, ó. Atividade, alterar. Eu posso vir aqui e colocar aqui, ó. Vamos colocar julho de 2022 para a gente lembrar de apagar depois, né? Valor R$ 100, né? Olha lá, eu boto mais, venho aqui salvo e aí, qual foi? Será que foi esse? Foi esse aqui mesmo. E aí ele tá lá salvo. Aí eu venho aqui agora e tiro. Eu venho aqui agora adicionar esse aqui, boto editar, né? Aí vou vir aqui agora e vou tirar para voltar ao que era antes. Certo? E vou tirar esse exemplo aqui também, que também foi só um exemplo. Tá? Então foi esse trabalhozinho de formiguinha que eu fiz aqui, cadastrando um por um, só referente a julho. E nas verbas, você vem aqui, ó, pode clicar em manual mesmo, tá? Aqui eu escrevi o que era, né? Terço, tal, né? Calculado, não vai ter nada disso porque é terço de férias. Mensal, tá? Aqui ele pede para colocar alguma coisa, senão ele não. É questão só de pesquisa aqui do. Questão só de pesquisa do. Aqui, ó. Terço constitucional. Isso aqui é só pesquisa do CNJ que ele pede para colocar. Pra ele ter estatística. Aqui também não precisa mudar nada, ó. Tá? E aqui sim. Esse terço aqui é de que ano? Terço férias de 2022. Vamos dar um exemplo. Então eu viria aqui, ó. Qual é o período que eu estou calculando nas férias? Julho. Então, 1 de julho de 2022. Qual o período de férias? 30 dias, até 30/7/2022. Tá? Matei isso aqui, tá matado. Aí eu viria aqui, ó, histórico salarial, e aqui ele vai ter todos os salários que eu cadastrei lá, né? É, no mês de, deixa eu cancelar isso aqui. No mês de, em 2015, no ano 2015, olha lá, tá tudo. Porque eu cadastrei esse aqui exatamente porque 2015 tinha todos esses pagamentos. Só 2014 e 2015 que tinha mais do que os outros, né? Nos outros vai ter só subsídio e no máximo vai ter aquele adicional de função, que aqui não tem. Acho que é
Acho que é em 2019. É, aqui ó, negócio de coordenação lá, né? Então a gente coloca eu já cadastrei tudo antes e a gente puxa aqui, histórico, histórico e aqui vai aparecer tudo. Nesse caso aqui eu só incluí esses dois. Cliquei, né? E coloquei adicionar. Ele não aceitou porque eu já tinha um igual, tá? Aqui eu estou pegando o valor mensal, né? 30 dias, tá aqui, é o que está lá na folha. Então estou dividindo por 30 e multiplicando por 15, certo? Dividi por 30, eu achei o salário diário. Multipliquei por 15, achei o salário de 15 dias. E eu uso o multiplicador do terço, tá? Que é o 0,33333, tá? 33%. E aí ele vai calcular um terço só sobre 15 dias. É isso que eu tenho que fazer, tá? É isso que você tem que fazer. Beleza? Então, eu fiz isso aqui em todos. Então, acho que nesse aqui você não vai ter o que fazer. Você só vai corrigir mesmo essa parte aqui, tá? O nome do pessoal e essa parte aqui. Isso aqui também é só para estatística do CNJ também. Não vai mudar nada. Isso aqui deixa assim mesmo do jeito que tá, porque precisa ter uma data final. Se quiser mudar essa data final aqui para. Ah tá, eu coloquei 1/7/2022. Ah tá, porque na verdade eu só calculei até 2021, né? Então eu poderia colocar 31/7/2021, né? Porque eu só calculei até o mês de julho de 2021. Mas eu vou deixar do jeito que estava mesmo. Não vou salvar não. Cadê? Deixa assim mesmo. Tá? Então o histórico salarial tá ok, as verbas estão ok, já mostrei como é que você vai acrescentar aqui e fazer o que eu mostrei. FGTS aqui não tem, volta para verbas. Tá? FGTS não tem, contribuição social INSS não tem, porque é terço férias. Posto de renda não chega. Para honorários eu não lembro. Acho que a doutora falou para não colocar, né? Ó, mas se quiser pode colocar aqui honorários, tá? Acho que os honorários vão ser só contratuais, né? E aqui, o processo foi protocolado no dia 17/12/2017, certo? Então, a partir de 17/12/2017 começa a contar juros. A partir da distribuição da ação começa a contar juros, tá? Mas tem a lei lá, 9.000 alguma coisa lá, que trabalhista, que fala que tem juros na fase pré-processual também. Na fase pré-judicial tem juros TRD. Então eu incluí. Se você quiser tirar, você vem aqui e tira, né? Ou clica aqui, sei lá. Eu incluí porque eu entendo que tem. Ah, Renato, mas é porque é contra a Fazenda. Tá, tem uma lei específica dizendo que tem. Na Justiça do Trabalho tem, né? Como o processo está na Justiça Estadual, então talvez seja correto fazer isso aqui. Opa, volta lá. Volta lá para não perder. Vamos fazer assim então, sem juros. Talvez o correto seja fazer isso aqui. Sem juros nessa fase aqui. E aí, a partir da distribuição, a gente começa a colocar caderneta de poupança. Renato, por que caderneta de poupança? Porque acho que até 2009 eram juros de 0,5%, tá? Mas 2009 não interessa pra gente.
Antes era 1%, depois passou a 0,5%. O que importa é que aqui em 2017 já era caderneta de poupança. E a partir de 2021, Selic, tá? E aí incide só a Selic, com a mudança, né, da emenda constitucional, incide só a Selic e não tem correção monetária. Então, a partir do dia 8 não tem correção. E aqui, a partir do dia 9, então, eu já começo a colocar a Selic. Eu acho que é sem correção até o dia 9, né? Não, até o dia 8. Não, a partir do dia 8 sem correção. Não, então é a partir do dia 9 também. Pera aí. Sem correção a partir do dia 9 de 2021, tá? Que até o dia 8 foi aplicado o IPCAE. No dia 9 começa a aplicar a Selic, tá? Então aplica só a Selic. E daqui para trás, até na fase pré-judicial, antes da distribuição, era a IPCA. Tá? Então lembra que eu tirei aqui os juros, tá? E se você quiser acrescentar, você vem aqui e acrescenta. Eu acho que o mais correto vai ser esse mesmo, porque está distribuído na estadual, né? Eita, que o pessoal não me deixa, tá vendo, doutora? Difícil, difícil, durante o dia é difícil. Bom, enfim. Feito isso, liquida, liquida, imprime. Eu vou tirar faltas aqui da impressão porque não interessa, tá? E imprimir. Vou te enviar. Vou exportar o PJ Calc. Exportei. Vou te enviar para você poder puxar aí se você quiser. E acho que sábado a gente conversa. Porque tá difícil. O pessoal já me encontrou aqui hoje. Eu vou ter que dar conta aqui do recado. Beleza? Mas assim, acho que já tá meio caminho andado e as dúvidas específicas a gente conversa sábado. Um abração, doutora. Deus abençoe.